Olá, brilhantes, bem-vindo ao DincoCast, ao podcast da Dinco Empregos. Eu sou Cláudio Tago, estamos na segunda temporada do DincoCast. No episódio de hoje, vamos falar qual tema, Betão? Hoje, Tago, a gente vai falar sobre inclusão social. Nós temos 3 pessoas aqui, 3 participantes no nosso podcast. Temos aqui na minha frente o Kinjo e do lado do Kinjo aqui a gente tem a Suelen. E para fazer a nossa tradução, para que a gente possa estar interagindo aqui com a Suelen, temos aqui a Flavinha que vai estar fazendo essa parte. Arigató. A Su, né, que já é a nossa querida funcionária da Dinco, né? Obrigado, Su, obrigado, Flávia, por comparecerem hoje. E também temos a presença do Kinjo-san, né? Edilson é meio complicado, né? Então, membro da CRBE, né? Conselho de Representantes Brasileiros no Exterior. Seja bem-vindo, Kinjo-san. Obrigado pelo convite, Tago. Prazer aí estar conversando com vocês. É isso aí. Chega mais, porque agora começa o primeiro episódio da segunda temporada. Antes da gente começar, né, não deixe de conferir os nossos episódios anteriores, tá? No Instagram, no Spotify e no YouTube, tá? Então, se você for lá assistir, dá um like e registra lá, né? Põe o sininho para receber as nossas próximas gravações. E para a gente não perder o ritmo, né? Então, nós temos aqui... Vamos comer primeiro, né? Se não comer, não dá pra dar sequência, e certo? A grande diferença do nosso primeiro episódio pro episódio de hoje, a gente tem aí na mesa aí algumas guloseimas aí fornecidas por empresários que trabalham aqui no Japão. No dia de hoje a gente tem aqui na mesa pão de queijo, acho que esse trem aqui é um churros, hein, mano? Tem um churros de cara, doce de leite e chocolate. A gente agradece aí a empresa Hero World, a Kemi e Marcelão, obrigado por vocês terem patrocinado aí essa parte aí pra gente, da marca Campo Belo. Pra vocês que ficarem com vontade, porque eu já vou mandar um pra dentro. Aí vai ter, acho que a descrição aí no nosso podcast aí, beleza? Pode ficar à vontade aí, bacana. E esses produtos, eles podem ser encontrados em quase todas as lojas brasileiras, né? E inclusive agora no Donki. Don Quixote? Don Quixote. Então é uma empresa que está crescendo muito também, com os produtos desses formidáveis, não tem como não crescer, né? E já é bem adaptado para o paladar japonês, então está sendo bem aceito. E tem um lançamento, né? Que é o churros de chocolate. E nós vamos ser os primeiros a comer. Então, por favor, fique à vontade aí. Fique à vontade, pode comer, manda bala. Eu já comi um pão de queijo. O pão de queijo tá bom, hein? Nossa, maravilha. E é interessante que não precisou do óleo, né? Pra preparar ele. Foi tudo no air fryer. Bom, no programa de hoje nós vamos falar sobre inclusão social. Com a crescente promoção dos direitos humanos, o mundo se deparou com alguns desafios. Dentre eles está a total inclusão social das pessoas com deficiência. Sejam essas deficiências físicas, intelectuais, mentais ou sensoriais. Infelizmente, continuam sendo motivos de marginalização e exclusão e discriminação social. Certo? E no programa de hoje nós vamos ouvir a nossa funcionária, a Su, né? Saber dos problemas que ela tem todos os dias, saber um pouco como é o Japão, né? Nesse item que nós vamos abranger hoje e saber de uma forma geral como nós podemos contribuir. Inclusive nós, né? Que somos uma empreiteira, nós temos um papel de tentar colocar eles dentro do mercado, né? Então vamos lá. E sabe uma coisa, Tago? Eu não sei, eu creio que a Dinco é uma das poucas empreiteiras que trabalham com essas pessoas que têm aí alguma deficiência, seja ela que nem a Suelen, né? Que ela se comunica através de Libras aí, mas mostra assim
a mente aberta da empresa com relação a essa inclusão. Então a gente tem essa mentalidade aberta nesse sentido, né? Isso, eu mesmo, né? Eu fiz a entrevista com a Suelen. Eu tive minhas dificuldades, porém, assim, quando eu fui analisar, eu analisei ela como um ser humano, como uma pessoa, como qualquer outra, né? Ainda porque se a pessoa fala ou não fala, é indiferente na fábrica. Se um brasileiro não fala Nihongo, né? Ele está na mesma posição do que ela. Trabalha do mesmo jeito. Trabalha do mesmo jeito. Então foi essa política que nós tentamos levar para a fábrica, foi dessa forma que nós apresentamos para os japoneses e foi aceito, né? Então eu acredito assim, que a empresa ela tem esse papel importante de dar esse apoio. Nem sempre, né, nós vamos conseguir, tá? Mas eu acho que esse papel faz parte de qualquer empresa. E, né, hoje nós estamos aqui com a Flávia, que é tradutora, né? E eu acho que eu falo, né, Deus coloca as pessoas no lugar certo, no seu caminho, porque só existe uma forma de a gente melhorar a empresa e a cidade, a nossa comunidade em si. Que como é entender, né? Eu conheci ela semana passada, já fiz o convite e na hora já pensei na nossa funcionária. Falei, vamos trazer, porque a gente precisa realmente saber de verdade quais são os problemas que ela tem, né? Então vamos lá. Vamos lá. Como que foi a sua experiência? Como que você chegou no Japão? Quando eu cheguei aqui no Japão, aí eu pensei, nossa, que difícil encontrar um trabalho. Como que vai ser a comunicação? Porque nas empresas não tem intérprete. Porque lá no Brasil tem. Todo lugar tem Libras, mas aqui não tem. Aí eu pensava assim, nossa, eu não vou conseguir trabalho por causa da comunicação. Aí eu pensei, eu vou começar a preparar um trabalho, mas e a comunicação, vou tentar fazer a leitura labial, mas as empreiteiras não tem assim, não se esforça muito assim para entender o surdo, por exemplo. Eu quero trabalhar. Eu sou deficiente auditivo. Aí, você é deficiente auditivo? Então, lá na fábrica não aceita. Mas por que não aceita? Porque eu sou deficiente auditivo? Porque eu sou surda? Isso não importa. O importante é o trabalho. Com as mãos a gente se esforça. E não porque eu sou surda. Mas eu não aceito o trabalho. E eu ficava triste, né? Porque não tem aquele esforço, apoio para o deficiente, né? Aí demorou. Aí ela, no outro serviço também, não aceitava porque era difícil. A empreiteira também não tem muita atenção para os deficientes, não dá muita atenção. A única empresa que eu encontrei que me deu apoio foi a Dinko. Aí eu fiquei muito emocionada. Porque eu falei, nossa, eles têm interesse, eles se preocupam, se esforçam. E hoje, lembrando... Tá nos bastidores o Mamoro ali, né? O Mamoro tá ali atrás. O Mamoro me mandou mensagem que aceitava participar, entrar, né, trabalhar. Aí eu fiquei assim pensando, me aceitou ou não? Eu fiquei pensando. Aí eu demorei um pouco para pensar, eu fiquei até assim um pouco com vergonha, porque aceitou na hora. Ele não sabendo Libras. E o meu marido também, vamos tentar, vamos ir junto. E ele, não, vou não. Deixa quieto, vai você sozinha, vai você. Eu não vou. E eu ria. Aí eu fui.
Eu falei, eu sou surda, mas eu sou capaz. E eu vou mostrar que eu sou mulher deficiente, mas eu não sou uma coitadinha, não. Guerreira. Muito bem, Tudo bem. E é um detalhe. Que da hora. Eu que fiz a entrevista. Ele que fez Né? Eu que fiz a entrevista. Então, assim, em momento nenhum eu a vi como uma deficiente, né? Então, começamos a conversar. Eu tive dificuldades, né, para poder falar, porque até eu entender que ela tinha deficiência auditiva, demorou alguns minutos, né? Aí é muito engraçado, porque quando eu descobri que ela tinha essa deficiência, eu comecei a falar pro marido, direto. Fiz toda a entrevista falando pro marido, e no final da entrevista descobri que o Douglas também era deficiente. Você lembra? Aí ficam os três dando risada lá. Ele falou, e como nós vamos fazer essa entrevista? Ele ficou assustado com a comunicação. E ele se esforçando. E aí eu mandei mensagem. Primeiro, meu marido avisou, ó, a Dinko tá divulgando trabalho, tá anunciando trabalho. Tá, mas não vai aceitar, porque eu fiquei pensando. Eu vou procurar e me aceitaram, mas é melhor evitar, porque a gente é surdo e aí não vai aceitar a gente. Eu, não tem problema de nada, não. É muito fácil, é simples. E aí conseguiu, né? E igual eu falei, sabe? Se nós temos um brasileiro, tá? Que não tem a deficiência auditiva e não fala o Nihongo, praticamente eles estão na mesma posição, né? Os dois não falam Nihongo. É igual, É igual, né? Então o restante da população são deficientes? Não, né? Então assim, quando eu comecei a fazer a entrevista, eu falei, não, eu tenho que ver ela como um ser humano. Aí eu comecei a procurar o que eu procuro em todas as minhas entrevistas. O quão bom é esse ser humano, né? Se eu sentir que ela tem essa vontade de trabalhar, ela vai se doar, para mim é excelente, né? A maior dificuldade existe esse preconceito na fábrica, né? E esse preconceito alguém tem que tentar levar, mas infelizmente é mais difícil, né? O Mamoru, ele passou para mim como foi a apresentação dela. Geralmente é 1 ou 2 japoneses que vão fazer a entrevista, e no caso da Su foi um monte de gente. Né? E graças a Deus estão lá até hoje, né? E sabe uma coisa, Boas? Eu escutando tudo isso aí da Suelen e a Flávia falando, cara, me emociona isso, sabe? Porque a gente lida com pessoas todos os dias, Kinjo. A gente lida com pessoas todos os dias ali na fábrica, e muitas vezes a pessoa, ela é perfeita, tá ligado? Eu sei, é cansativo estar ali no chão de fábrica, batendo peça todo dia. Mas assim, queira ou não queira, esse podcast, essa estrutura toda que a Dinko hoje faz aí com excelência, graças aí a esse grupo aí que tá com a gente aí na retaguarda, no final das contas acaba sendo assim, tipo, eu vejo dessa forma como um incentivo para as pessoas que de repente olham, por exemplo, a situação da Suelen, e mesmo na situação dela, ela não se acovardou, ela falou, não, eu vou pra cima, eu preciso trabalhar, eu vou atrás, sabe? Então, para as pessoas que hoje de repente tem uma pedrinha no meio do caminho, cara, sabe, tipo, olha aquilo lá e veja como um desafio, sabe? Dá uma bicuda ali e parte pra cima, sabe? Porque realmente o ser humano precisa ter esse kimchi, essa vontade, essa pegada, sabe? E nesses casos assim a gente aprende muito, sabe? Aprende muito. Arigatô, Suelen, pela toda a sua, sua dedicação. Queria, primeiro que estou assim, impressionado com essas histórias, realmente emocionam a gente. A gente acaba querendo não se envolver no emocional, mas é incrível. É impossível, mesmo, né? Impossível. E outra, eu vejo duas situações muito claras, né? Que para mim sempre também foi o meu
o meu questionamento, né? Por que as pessoas não dão chances, né? Quando você tem a chance de fazer alguma coisa, você consegue mostrar a sua capacidade, você consegue transformar muita coisa, né? E o que falta hoje, quando a gente fala de emprego, de pessoas, é você olhar com esse carinho que vocês estão olhando, né? E dar a chance, dar a oportunidade. Sim. A ponte é isso, a ponte não é para você quebrar a ponte. Você tem que fazer a passagem, né? Você tem que dar essa oportunidade. Tipo aquelas placas assim, né? Temos emprego, mas precisa de ter experiência. Tarará. Se o cara não trabalhou, não tentou, como ele vai ter experiência? Nunca vai ter, né, cara? Então eu acho assim que parabéns mesmo para vocês, assim, em termos de visão, de empresa. Eu acho que a comunidade carece disso, né? Quem dera que todas as empreiteiras pudessem fazer a sua parte, principalmente nessa oportunidade, dar chance às pessoas, né? Sim. Então a gente vê uma comunidade desacreditada, né? Você vê o marido dela totalmente desacreditado. Não pode acontecer isso. Não pode acontecer, né? Se não fosse ela, a força dela. E ela puxa essas pessoas. Então a gente tem que realmente dar oportunidade e acreditar nas pessoas. Parabéns mesmo. Parabéns pra você, Sueli. A Jinko, mesmo por ela ser nova, né? A nossa equipe, ela é composta de veteranos com a mesma política de trabalho, né? E a gente leva muito o ser humano como prioridade, sabe? Então, quando você coloca um deficiente e você começa a ver ele somente como deficiente, você não consegue dar o próximo passo, né? Então ela tem uma deficiência e você consegue suprir essa deficiência, e esse é o nosso papel hoje. Acredito que é assim. Então, a Jinko, nós fizemos algo diferente, né? Considerado diferente, porém, daqui a um ano, igual o Kindio falou, todas deveriam fazer. Hoje nós somos diferentes. De repente, daqui 5 anos, todas as empresas comecem a pensar igual, né? Gatilho aí, né, Boas? De repente aí para as outras. Então, de repente, nós podemos ser esse impulsionamento, né? E falando em ficar assim, motivado emocionalmente, né? Eu estava ali vendo, conheci a Flávia hoje, foi um prazer, né? Conheci ela pelo Instagram, assim, do nada, né? Eu estava lá vendo ela traduzir, elas se encontraram pela primeira vez. Cara, tava saindo uma lágrima do meu olho lá, no canto, porque é uma pessoa, tá? Que está se preparando para ajudar as pessoas. Ela, sabe, não tem benefício, não ganha dinheiro. Tá no coração, né? Não precisaria estar aqui, né? Exatamente. Sim. Sabe? Então você fala, eu tava lá falando, nossa, acho que eu vou chorar, eu vou me segurar aqui. Se eu chorar, eu choro. Né? Então eu me realmente segurei. o ambiente aqui tá bem profundo. É bem legal. Então você vê que é uma coisa de muita força, né? Porque eu acredito que as pessoas que estão assistindo vão se motivar vendo essa guerra que ela passa todos os dias, essa batalha, e todos os dias uma luta, né? E volta vencedora para casa. E existem pessoas igual a Flávia que está aí à disposição para poder ajudar, né? E o que me levou a conhecê-la foi um vídeo, alguns vídeos. Eu vi o vídeo dela ensinando Libras, né? E Chua em japonês. Agora descobri que são coisas diferentes. Chua, são coisas diferentes, né? E isso me chamou a atenção, né? E esse trabalho é muito bonito, né? Então eu acredito que mais pessoas querem ajudar, só não sabem como, né? E talvez aquela vergonha de querer ajudar, né? O ser humano tem isso, né? De às vezes ser diferente, ser rejeitado, né? Ser lacrado. Só pontuar uma coisa aqui, Tago. É uma parada assim da Jinko, sabe qual que é, Kindio? Suelen, Flávia. A gente tem Deus em primeiro lugar das coisas. Então a gente coloca Deus em primeiro lugar. E ali, isso que o Tago falou, de repente, apareceu a Flávia, mas estava preparado. Sabe, tava preparado para ela estar aqui, e nesse time que o Tago pegou e trocou ideia com ela e, sabe, juntou tudo. Então isso aqui não é por acaso, não é à toa que as coisas acontecem, sabe? Então existe aí um trabalho aí onde a gente de repente não enxerga, mas que está conduzindo tudo que a gente tem feito, sabe? Então é isso, é bem por aí. Nós vamos voltar o foco para vocês depois, vamos falar um pouco o Kindio, né? Quem é o Kindio, tá?
Tá aqui, conhecido na comunidade brasileira por defender os direitos e batalhar principalmente pelas crianças, né? Como que é esse seu trabalho, Quindio? Bom, realmente, só para frisar, eu realmente estou muito emocionado aqui. Nós estamos segurando aqui, né? Bom, minha história é uma história de um pai que chegou com filhos aqui no Japão, né, 25 anos atrás, e preocupado com a educação dos filhos, né? Então, a minha filha veio com 5 anos para cá, eu deixei um filho no Brasil que tinha acabado de nascer, veio 5 anos depois, e a gente muito preocupado com a educação, a gente foi cuidando disso, né? E a gente viu que a gente não sabia nada de educação. E você veio para cá como DKSEG mesmo? Eu vim como DKSEG, trabalhei em fábrica muito tempo. E aí a gente não entendia nada de educação, né? É muito diferente o sistema educacional completamente, né? Japonês com brasileiro. E aí a gente começou então a fazer, ir buscar informação, ir na prefeitura, nas escolas, e a gente começou a cruzar com pessoas muito boas que puderam nos ajudar. E agora você está nesse projeto Associação Amigos NIUSAB. NIUSAB é a Associação Amigos do Brasil, ela virou uma NPO em Gifu, né? É uma NPO, a única em Gifu que é administrada, fundada por brasileiros, não existe nenhuma. Nós fundamos elas em 2004, tá? Fizemos muitas atividades junto com província, com prefeituras, né? E assim, como a gente ia fazer para os nossos filhos, começou a vir filhos de amigos, filhos de conhecidos, então a gente acabou tendo esse envolvimento com a comunidade, com os pais, né? Então nós começamos primeiro alfabetizando as crianças, aula de alfabetização que nós temos até hoje, né? Desde 2000, então já tem 22 anos. Nossa, que nós fazemos esse projeto. E o projeto de reforço escolar, tá? Então nós começamos com o Shogaku, o primário, né? Aí depois de 2 anos nós fizemos o nível do Chugaku e depois o Koko. E o nosso sempre objetivo era que as crianças não parassem de estudar e fossem para a faculdade. Então esse era o nosso foco, né? Mas isso aí, Quindio, por exemplo, uma pessoa que de repente precisa aí de um respaldo, de alguma coisa nesse sentido, a comunidade, de repente o cara chegou do Brasil, não tem, não sabe nada, igual a gente chega aqui, não sabe nada, perdido, né? E, por exemplo, essa pessoa, ela tem como entrar em contato aí com vocês? De que forma isso funciona? E depois de 2008, da crise que nós passamos, a associação acabou se envolvendo mais para o lado social. Tá? Então nós tivemos aí um trabalho grande durante a crise sobre um centro de atendimento para estrangeiro em Minokamo. E aí a partir daí a gente começou também a buscar informação para poder passar informação, né? Então hoje a gente recebe muita ligação, muito pedido de informação e na medida que a gente pode e conhece, a gente vai buscando e vai repassando, né? Aí a gente tem uma proximidade muito forte com o consulado, que tem um trabalho de orientar e informar, então a gente acaba se envolvendo, né? E aí vai crescendo esse nível de atuação. Tem mudado muito a comunidade brasileira, porque até um tempo atrás os brasileiros vinham para juntar o dinheiro e voltar. Então os filhos iam para a escola brasileira, direto para a brasileira. Aí depois os pais resolviam ficar e agora vamos colocar na escola japonesa. Aquilo cria uma confusão na cabeça das crianças, né? Esse trabalho vocês conseguem trazer de volta a criança? A gente identificou durante muito tempo o eterno regresso, né? A gente chama do eterno regresso. O brasileiro vem para cá, daqui 2 anos eu volto, não volta, fica 5, fica 10, fica 15, ou volta e depois volta de novo para o Japão. Então hoje eu vejo um pouquinho diferente. Hoje eu vejo que o pessoal que está vindo para cá já tem uma determinação um pouquinho maior de ficar. Então eu acho que a maioria já está procurando escolas japonesas, né? Sim. Tá? E aí a gente tem um outro contexto de realmente dentro da escola japonesa fazer com que as crianças possam ter as oportunidades iguais também, né? Até agora, foi o ano passado, começaram a sair os primeiros aí formandos aí, né? Graduados em medicina e sugoi, né? O pessoal é outro nível, né? A brasileirada aí já não vai, não que seja um mal você estar ali na fábrica, mas já é um pessoal que já veio e cresceu aqui, né? Estudando e está se formando aí. Muito bom. Bom, e como o tema de hoje é inclusão, cabe bastante pro Quindio também, né? Que faz esse papel de pegar os filhos de brasileiros, colocar na escola. Mas aí existe todo um acompanhamento, como que
ou toda a parte burocrática de pôr na escola? Como que funciona? Na verdade, quando a criança entra na escola, ela tem a dificuldade. Tanto ela quanto os pais, né? Principalmente os pais, né? Então, assim, a gente acaba passando essa orientação, esse acompanhamento, né? Então, hoje, por exemplo, nós temos aula de reforço escolar, né? Então, depois das aulas, a criança vai para receber o reforço escolar, para fazer a tarefa de casa. E aí a gente identifica as dificuldades. E essas dificuldades são passadas para os pais. E aí a gente orienta os pais a buscar um reforço individual, particular, né? Ir na escola conversar que a criança está tendo dificuldade assim, assim, assado, e acaba... E é um papel importante, porque os pais eles já vão trabalhar, tem aquele pouco tempo com o filho, né? Então os pais chegam cansados, não conseguem dar aquela atenção e às vezes os problemas passam despercebidos, Sim, né? sim, sim. Então acho que muitas vezes ocorre um erro que pode afetar pro resto da vida da criança, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que os pais têm que se atentar a isso, né, Otávio? Acho que eu mesmo trabalhei muito tempo em fábrica, mas eu nunca deixei de cuidar da educação, eu e minha esposa, né? Então você tem que priorizar, né? Uhum. Ou você vai trabalhar e esquece da família, ou você trabalha e cuida da família. Então os pais também têm que fazer a parte dele, né? Trouxe para o Japão, vamos cuidar. Senão fica muito, muito triste para a criança, uma situação muito desagradável, né? Tem que ter esse balanço, né? Tem esse lance da hora extra, de ganhar grana, de guardar dinheiro, né? Mas realmente precisa ter esse balanço aí para poder, né, dar o suporte aí também pro pessoal de casa, família, né? Legal. Voltando pra Su. O pessoal chama ela de Su, Suelen? Eu chamo só de Su. 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 Agora eu aprendi que dá pra cortar tudo, vou cortar tudo agora. Só Su. Né? Fala pra gente qual que é o problema que ela enfrenta todos os dias. O problema do dia a dia, sabe? Sem nada de preconceito. O que ela tem assim no dia a dia que sofre? Já? É que na hora, assim, ó, né? Mas, ó, eu vou te ajudar. Por exemplo, né? Até lá no Brasil, né? Às vezes você vai numa loja comprar uma roupa, aí vem a mulher te atender, não sabe Libras, não tem comunicação. É uma dificuldade que você tem. A gente fica... Banco, né? Esse sim, não pode. Tem que ficar gesticulando. Mas às vezes não entende a tradução, né? A tradução fica diferente. Aqui no Japão, por exemplo, ela vai e coloca lá, né, pra traduzir. E a tradução fica diferente, mas... nas lojas, alguns têm shuá, né? Aqui no Japão, né? Mas lá no Brasil é pouco, né? No Brasil é bem menos, né? Mas ela consegue até que se virar. Porque ela tem bastante amiga japonesa, né? Então você já... É que você já é bem evoluída, né? Ela tá sempre passeando. Eu encontrei em vários lugares. Tá sempre passeando, né? É bom. Mas dificuldade todo dia é a comunicação, né? É que você faz a leitura labial, então, né, facilita muito, né? Isso, Mas quando eu falo aqui no japonês, eu falo sou deficiente auditiva, aí eles dão mais atenção para ajudar. Eles são... Você tá fazendo sinal em shuá? Sinal em japonês, né? Ela tá fazendo em japonês, olha lá. Porque assim, né? Eles dão mais atenção, eles têm interesse de ajudar. Legal. Aqui no Japão tem mais ajuda para o deficiente, né? Eu arrisco em falar, sabe, Flá, que de repente aí muita gente vai se interessar, sabe? Você fica com essa pegada de querer entender, sabe, o que vocês estão fazendo e mexer na mão, e você fica com essa parada, Mas sabe? se você olhar e você muito ler o louco lábio isso, dela, cara, dá muito pra da entender hora, bastante. E aí, Flá, eu queria perguntar pra você, né, aproveitando esse gancho aí com a Suelen, você, como você já atua nessa área, né? Então, assim, você consegue falar, assim, por exemplo, que o Nihon, que o Japão, ele é mais evoluído que o Brasil nessa área. Vocês até tocaram no assunto aí e tal, né? E
Sim. que você acha? Qual que é a sua visão sua nessa parte, assim, de Brasil e Japão? Então, comparando, assim, o Brasil com o Japão, sim. Acho que aqui no Japão tem mais inclusão, né? Por exemplo, na TV tem legenda, Sim, né? sim. No Brasil não tem. O Bolsonaro tem. Não, sim. Não, mas eu tô falando. Vai ser taxado, vai ser lacrado, vai ser lacrado. Vai ter os haters aí. Não, mas porque, exemplo, no Brasil, TV, né? Um surdo vai assistir a TV e não tem legenda. Sim, Não sim, tem. Só no horário político, né? Aham. Mas tá começando, na televisão, tá começando a colocar legenda. Por causa do Bolsonaro, que tá apoiando o deficiente. Tem muita dificuldade, né? Mas antes disso, quase não se falava no Libras. Porque pro deficiente é difícil, né? Aí, tipo, não tem legenda, não tem... Pro ouvinte é muito mais fácil. Uhum. Por exemplo, para nós, ouvinte, quero, sei lá, aprender qualquer coisa. Você vai lá no YouTube, pesquisa, você encontra qualquer coisa. E pro surdo? Não tem, né? Não tem livros, não tem, às vezes não tem legenda. Então é bem difícil. E aí, então essas coisas, que nem ela falou, que na loja eles têm mais interesse. Lá no Brasil, nas lojas, eu não encontro muito pessoas que sabem Libras, sabe? Aham. No banco, na prefeitura, não tem, né? Você vê como tem espaço, né, pra poder Não, trabalhar isso aí. No Brasil, ela foi na loja de máscara, aí falou assim, eu sou deficiente auditivo, tira a máscara. A pessoa não tirou a máscara. Aí eu fiquei brava. Eu falei, eu sou deficiente auditivo, eu sou surda. Chama o gerente lá, ela falou. Eu sou surda, tira a máscara. Aí ela foi e tirou a máscara. Eu falei, me respeita. Eu preciso de comunicação. A Suelen é de onde do Brasil, Flá? Do Brasil, você é... Qual cidade mesmo? São José dos Campos. São José dos Campos. E uma pergunta que fica assim, né? As pessoas consideradas saudáveis, né? Então usam como proteção a máscara. Ela necessita que tire a máscara. Sim. Como que ela vê o Covid? Como que ela entende o Covid? Tem medo? Por exemplo, né? Nesse período do Covid, né? Como que foi a tua vida? Porque não tinha comunicação, né? Porque usando a máscara, né? Tava bem difícil, né? Para o deficiente tava bem difícil. Na época da pandemia, porque aí tem que ficar pedindo para tirar. Aí a gente fica triste, né? Porque como que vai comunicar? Quando a pandemia começou, e foi essa dificuldade que eles tiveram. Pegou o Covid? Você pegou? Não. Não. Ontem na fábrica, antes da gente... terminando o dia, né? E eu tinha comentado, né, que a gente ia estar no podcast, que a senhora ia estar lá e tal. E aí teve um funcionário nosso, o Tadashi Kun. Tadashi, ele que tocou no assunto, assim, que é diferente, né, do Nihon, do Brasil. Aí foi na hora que caiu a ficha, sabe? Tipo, eu imaginava, quer dizer, talvez eu nunca pensei nisso, mas na minha cabeça era tipo, a linguagem de Libras era pra todo mundo. Você viajava o mundo inteiro, você falava em Libras, todo mundo entendia, né? sabe? O mundo todo, Libras igual era. Ia ser bom demais, né? Mas Você devia ter uma língua universal, né? deveria ser, né? Tipo... Não, mas tem toda a cultura, né? Que aí junta igual uma isso, né? língua, é diferente. Sim, muito louco, né, cara? Muito... E Eu a uma pergunta Libras... pra Suelen aqui que tá me incomodando. Eu não vou dormir se eu não perguntar. Fica à vontade. Ela me impressionou quando ela falou assim, o meu marido não acreditou. Não. Por que ela acha que aconteceu isso? Ele tem muito medo, vergonha. Ele é muito diferente. Ele também tem E eu tenho que ficar puxando ele, Mas ele sempre foi assim, a personalidade dele? É porque eu sou mais alegre, ele já é mais assim, tímido. Hoje mesmo ele fugiu, ele não tá aqui, ó. Voltaria aqui. E ele sempre assim, sempre. É o jeito dele. Mas ele é mó style, sabia, Flavinho? No Face, foi no Insta dele, umas bombetonas, pá, jaqueta, tal, mó style o marido dela.
E pro Kindy, já teve experiência assim de crianças que vieram com uma certa deficiência, não sendo auditiva ou outro tipo? Então, eu nunca acompanho um caso assim. Inclusive, eu nem tinha, na minha vida, eu nunca tive contato assim, infelizmente. Né? Então, estou aprendendo muito hoje. Tá? Agora, eu queria comentar uma coisa, já que você falou de criança, né? Que é uma coisa muito presente, é uma preocupação que nós temos e o governo já tem, e eu acho que é um alerta, né? Sim. Às vezes, muitas das crianças brasileiras na escola japonesa, elas têm muita dificuldade. Tá? E tem muitas escolas que consideram essas crianças como crianças deficientes, com autismo. E elas são consideradas e tratadas com essa deficiência. Então é uma coisa muito grave que está acontecendo, porque a avaliação, muitas das vezes, pode ser errada. Né? Ela tem uma grande dificuldade, mas não é uma questão de ser uma criança autista, né? Então é uma coisa que se discute muito hoje em dia. É diferente, né? Os pais, eles vêm com o objetivo de uma vida melhor, juntar um dinheiro. As crianças não têm isso, né? Elas vêm só para acompanhar. Então ela tá jogando os amigos, os parentes, e chega, assim, acho que bem debilitado mentalmente, né? Sim. Eu acho que realmente isso pode prejudicar bastante. E aqui no Japão, como é que funciona tudo muito bem, então o Japão ele tem um atendimento muito bom para o autista, desde que ele seja autista. Tá? Sim. Então, se uma criança ela é considerada autista e ela vai por esse trajeto do sistema paralelo, ela não volta mais. Tá? Então, assim, você está praticamente sacrificando a vida dela como um todo, como adulto, como adolescente. Então, é muito importante que hoje se tenha certeza realmente se a criança tem ou não tem essa dificuldade, né? A gente tem acompanhado muitos casos assim, e muitos dos casos também não são realmente. Não são. É uma avaliação errada, é a metodologia de avaliação diferente. Então a gente precisa questionar muito isso. Isso é um ponto importante que você colocou aí, hein, Kindio? Porque queira ou não queira, que nem você falou, né? Queira ou não queira, ali você de repente está colocando a criança numa situação que de repente ela não deveria estar, né? Exatamente. E isso daí é irreversível. Ela trilha num sistema educacional paralelo que para você tirar ela de volta, que ela tem uma carteirinha, ela tem benefício, ela tem um monte de situações que vai colocar naquele ambiente, né? Então infelizmente é uma situação muito difícil de lidar, sabe? Muito difícil. Legal. Flávia, né, igual eu falei, o que me chamou a atenção foi os seus posts. Então nós queremos saber de você, por que você teve esse interesse de aprender a Libras. Então, eu tenho uma enteada surda, né? E 15 anos depois de casado, 15 anos depois que eu já tinha casado, ainda não sabia Libras, né? Só cada aqueles papelzinhos, sabe? E aí ela teve interesse de ir na igreja comigo, né? Na igreja. E aí eu falei, legal, né? Vamos junto. Mas eu esqueci que ela é surda, e aí, né? Tudo bem. Aí a gente tava sentada lá na igreja e ela, né? E aí? Eu fiquei desesperada. E agora? Como que eu vou ajudar ela? Eu não sabia nada. Aí eu só fazia sinal pra cima, sinal pra baixo, só, né, o culto todo. E ela ficava assim, né? E aí foi por isso, aí que eu percebi, né, a dificuldade que ela tinha, né, na comunicação. E aí eu comecei a estudar. Isso foi numa quinta-feira. Aí eu comecei a estudar. Na quinta, na sexta, no sábado. Quando ela voltou no domingo, eu já sabia um monte de sinal que eu tava no YouTube, né, pesquisando. E aí eu comecei, por um ano, eu estudei sozinha pelo YouTube. Aí depois eu comecei um curso voluntário, né? Próprio da igreja, pra ser, né, intérprete voluntária, que eu sou até hoje. E assim, foi mais ou menos assim, foi por causa dela. Né? Hoje tem mais pessoas, assim. Enteada. Tem mais pessoas, fora a sua enteada, com essa deficiência auditiva. Na igreja aqui? Então, ela tá no Brasil, né? Ah, tá. E aí eu vim pra cá e aqui tem um surdo, né? Lá na igreja, que eu traduzo pra ele, só tem um. E tem 5 intérpretes que traduzem pra ele. Eu sou uma delas. Nossa, e eu falo, em todos os episódios eu falo, né? Que eu comecei a enxergar Deus de uma forma diferente e depois de um período.
né? E foi exatamente quando nós começamos a empresa e eu comecei a ser cercado de pessoas que acreditavam, né, em Deus. E aí eu ouço histórias assim e você vê que é tudo muito bem planejado, né? Muito bem escrito, né? Porque assim, se a enteada não vai para a igreja, talvez ficasse até hoje sem essa necessidade de querer ensinar, de aprender, né? E tal. A filha dela está no Brasil e tem uma outra pessoa precisando de ajuda aqui, né? Então é tão bem escrito que você fala assim, cara, como que você não vai acreditar, né? De repente, nós estamos unindo pessoas com, você vê, propósitos talvez diferentes, né? Mas que lá no futuro, de repente, vão se cruzar novamente, né? Porque lida com crianças, com pessoas, com brasileiros com dificuldades. Então, de repente, assim, é uma coisa que já está escrito, tem um negocinho assim, com mais páginas já preparadas. Para viver. Aqui tem mais dificuldade pro deficiente, a carteirinha de carro. A carteira de motorista. É mais difícil. Eu já tentei 7 vezes e reprovou. Porque não tem intérprete. E mesmo que tiver, é diferente, né? Você vai ter que aprender, a tradutora Precisa vai ter que aprender. Lá no Brasil, lá tem a prova e os vídeos tudo tem um intérprete, então é mais fácil de entender, mas aqui não tem. Eu já lutei, chorei. Aí eu falei pra mulher, aqui não tem Libra? Ela falou, não tem, para deficiente não tem. E a gente não pode fazer nada. Aí eu fico pensando, mas como eu preciso, né, buscar deficiente? Aí eu tenho um sonho de dirigir, tirar minha carteira do carro. Esse é meu sonho. Meu sonho. Aí depois uma pessoa falou, tenta moto, né? Tenta de mais moto. simples. Que é muito mais fácil. Ela falou, não, eu vou deixar, eu vou desistir. Aí eu passei... Na moto você passou? Passou uma vez. Passou? Por que que... O de carro tem muitas palavras diferentes. Aí eu não conheço aquelas palavras. O que significa aquelas palavras? Tem umas palavras muito difíceis, né? Mesmo. Aí confunde, né? 150 perguntas, são muitas perguntas, e aí confunde. Agora a moto não, a moto é poucas perguntas. Aí passei. Que bom, mas eu sofro de moto, eu sofro. No frio, na chuva. Vou trabalhar à noite. Não é fácil não. Às vezes eu tenho medo de trabalhar à noite. Né? De alguém tá seguindo, mas eu tenho que lutar, né? Mas acho assim, como é um sonho, né? Eu acho que sonho, né? É difícil, principalmente para ela, mas assim, é uma coisa minha. Eu acho que acredito que ela não deveria desistir, sabe? Foram 7 vezes. Eu conheço brasileiros que foram 15. Que fala, escuta, escreve, lê tudo. Eu conheço brasileiros que foram 15 vezes. Também conheço. Eu quero fazer aula escrita, fazer teste e ver como que é. Uma pessoa dar atenção pra mim, pra saber o que significa aquelas palavras, pra mim não perder tempo. É uma pessoa que tenha paciência. Entendi. Eu quero uma pessoa pra me ajudar e me ensinar. Igual eu. Entendi. Que te ensina o significado das palavras. Que na hora da prova, você vai ler e vai entender, claro, o que significa cada palavra. Sim. Porque às vezes ela lê, mas as palavras são diferentes mesmo, né? São. Tem bastante palavras diferentes, então é difícil mesmo. Cara, tem muita autoescola aqui no Japão. Tá aí você que é empresário aí no ramo de autoescola. Se de repente você quer um diferencial pro mercado, se você quer se destacar aí, ó, de repente aí, exemplo da Suelen, de repente você consegue ajudar pessoas que têm essas deficiências aí, de repente consegue colocar isso em prática aí
né? Quem sabe? Aí fica o nosso Fica o pedido gancho aí, oficial, né, para as empresas aí que trabalham como despachante com brasileiros, que dê essa força para a Sur. Manda um contato para a Dinco e nós entramos para intermediar, certo? Fechou. E no Japão, na verdade, existem várias leis, né, que não digo forçar, mas que pedem a inclusão, né, dos deficientes dentro do mercado, sabe? Eu acredito que não está assim dentro do que necessita, né? Porém, por exemplo, a empreiteira, nós temos cota. Nós temos que ter uma quantidade, sim, né, de funcionários, né, deficientes dentro dos normais. Não sei se essa palavra, né, seria legal, né, mas nós temos que ter uma cota. Então, se tiver mais amigos, pode apresentar. Você que vai ensinar o serviço. Você que vai ensinar o serviço. Você precisa aprender Libras. Olha lá. Mamoro que tá ali atrás dos bastidores. Coitado do Mamoro. Fica a dica. Ó, gambatê, ela falou pra você. Eu já só aprendi o... que é isso aí? Era bom dia? Boa tarde. Bom dia. Não, isso aqui não era o Ohayou gozaimasu, não era isso aqui. Ensina pra ele. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Obrigado. Obrigado. Com a mão aqui. Isso. Obrigado. Só aprendi isso, então. Arigatou, né? Não. E esse aqui, o que era? Esse daqui não, esse aqui é um gesto. Um seu chefe lá no trabalho, ele se esforça para aprender Libras. Que legal. Para língua de sinais, né? Nossa, eu falei, nossa, você sabe? Ele falou, eu tô aprendendo. Que legal. Eu tô aprendendo. Eu fico muito emocionada com o interesse do chefe em aprender língua de sinais. Nossa, ele é muito interessante. Que bom, isso. né? Que louco. Que legal. Vou contar uma história pra Su, pra ela não desanimar. Eu quando meu comecei marido, a trabalhar numa fábrica aqui, quando cheguei no Japão... Espera um pouquinho. Meu marido... Fala de novo, desculpa. O meu marido falou, nossa, no trabalho não tem Libras? Só eu. Ele tá com ciúme de você, porque no dela tem vários. E no dele não tem ninguém. Que da hora. Então, ele vai te falar uma história. Quando comecei a vir, o primeiro trabalho meu no Japão foi numa fábrica de bolo. E trabalhava eu e um japonesinho, né? E eu, lógico, não falava nada do Nihongo, né? Mas o meu mérito foi que em 2 anos eu já falava muito em português, o japonesinho. O Subari transformou o ambiente lá. Verdade, né, cara? Ser humano é monstro demais, cara. É que nem eu falo até comentar de você, falar do nada, né? Do nada. Né? Você não sabia nada, mas olha aí você hoje. Né? Então a Suelen quer tirar carta. E eu creio que ela vai conseguir. É só não parar, tem que continuar. Também acho. E até ver como é que funciona no sistema para japoneses, sim, né? Sim. Tentar criar um paralelo aí. Sim. Que as oportunidades estão aí. E pra você, Kindio, que nem eu acho que... Nunca. Lembra do nunca? Falar pra ela, nunca desistir. Às vezes as pessoas falam, você é surda? Não pode dirigir. Ué, por que não? Porque eu sou surda? Aqui no Japão é liberado. Eu enxergo. Eu só preciso disso. Eu tenho 2 filhos. Tem 2 filhos? Nossa, goi, né? A gente viaja, a gente faz tudo, né? Que legal. E por que eu não sou capaz? Eu sou capaz. Com certeza. O meu amigo que ia vir, ele ia vir de carro, o surdo, que não veio. Legal. Aproveitando isso daqui, Kindio, uma pergunta para você, né? Tem aqui na nossa pauta, tipo, você é membro da CRB, né? Que é o antigo Conselho de Representantes Brasileiros no Exterior. E agora isso aí virou uma ONG. A pergunta que eu quero falar para você é o seguinte: no caso, para vocês, esse tema de inclusão social, isso aí tá dentro do projeto de vocês? Ou tipo, vocês ainda não pensaram nada nesse sentido? Como que tá essa parte?
Bom, o CRBE, ele é dividido em mesas temáticas, tá? Então nós somos 9 mesas temáticas. Uma das mesas é a inclusão social, gênero e... Acho que é só isso. É o que mudou agora nessa nova gestão, né? Então a gente fala sobre isso. Porém, o que eu percebo, assim, que todas as demandas que chegam, a maioria chega em cima do hoje atual discussão, que é do problema de discriminação de gênero, né? Tá? Então isso daí é uma pauta muito forte e ela acaba se sobressaindo a esses outros tipos de assuntos, né? No passado a gente já teve uma questão exatamente sobre a questão do Libra, né? Com Itamaraty, que era a inclusão da leitura em braille, né, no passaporte, tá? Então foi uma demanda que surgiu, que foi feito várias reuniões, ou seja, não andou, tá? Mas assim, vira e mexe surge esses assuntos, mas hoje a pauta mesmo é a questão de gênero, que é muito forte, muito discutido hoje, né? É muito delicado ao mesmo tempo, né? Porque um lado ele quer se expor, tá? Aliás, já estão se expondo, né? E o outro lado, para aceitação, né? Talvez tenha a cultura, essa dificuldade. Eu diria que é muito polêmico. Esse é um assunto polêmico, não é verdade? Então é muito delicado você tratar isso a nível de política pública, né? Então é muito difícil. E o próprio governo ele dá uma linha, né? Que é difícil também mudar, né? Tipo, ele não dá uma cor, né? Tá. Anda nesse pedaço aqui, né? Por isso que, por ser polêmico, ele toma todo o tempo de pauta, praticamente, né? Ele acaba sendo muito forte. E hoje nós temos, assim, muitos meninos ou crianças com essa dificuldade hoje. Hoje é um assunto muito recorrente mesmo, né? Então, hoje, eu estive no Brasil 2 meses atrás e eu fui conversar com muito grupos de adolescentes, né? E eu vejo que de 5, 6 anos para cá mudou muito a maneira de enxergar esse problema. Não estou aqui para julgar se é certo ou errado, mas é muito difícil você ter uma opinião certeza, uma assertividade que agrade todo mundo, né? É muito polêmico mesmo, né? Aí, para Su, o que ela acha, assim, que falta nas pessoas para poderem aceitar mais, para poder trabalhar junto, para ela se sentir mais dentro da comunidade? Será que tem muito que nós podemos ajudar, ou preconceito, de repente? Então, desculpa. Você não tá- Eu já tô respondendo. Eu concordo com você. Ela tá falando, porque eu falei, tomara que ela fale isso. É a comunicação. Entendeu? A 2C, comunicação. A comunicação, então, é o mais importante para o deficiente. É o que mais precisa, é a comunicação. E eu sinto também aqui no Japão igual, porque a língua japonesa eu também não sei. Então, o lugar que eu vou, aí não tem comunicação. Eu preciso do intérprete, vamos junto, comigo, chama lá, intérprete pra mim. Então é igual, eu sinto igual você, surdo igual. Às vezes eu quero conversar, alguma coisa que deu errado e não tem comunicação. Exatamente. Por exemplo, eu vou no banheiro, toire, WC. Aí o chefe vem, eu falo toire, né? Aí eu vou. Daijoubu, né? Aí ele gambate. Aí ele responde. Então vocês têm um pouquinho de comunicação e isso ajuda bastante, né? Lá no seu trabalho agora. Ela Tudo japonês, todos. Ela conversa com todo mundo. Primeira vez. E você conversa com todo mundo. É a primeira vez que ela trabalha só com japonês. Aí eu pensei, nossa, que dificuldade que eu vou ter. Mas não, foi fácil. Eles gesticulam.
eles dão muita atenção. Então, na verdade, Ai, com que os bom, né? brasileiros é mais difícil. Então, com os brasileiros é mais difícil? É mais. Ah, é. Ah, Porque tem aquele lance de, a hora que descobre que ela tem essa deficiência, a pessoa fica assim, nossa, e agora? por exemplo, a pessoa percebe que você é surdo, aí fica com medo, dá um susto. Aí agora a comunicação, a pessoa fica pensando. É. Primeira vez que o Mamoru encontrei o Mamoru. Aí eu pensei, mas como que eu vou falar? Ai, e teve comunicação fácil com ele, e ele tava assustado. Eu lembro que eu dei muita risada. Eu falo, "Nossa." Ele riu muito. Ó, vou confessar uma parada agora então. Teve uma vez que a Suelen precisou ir no médico. Ah, Aí acho que a Milena estava indo, não sei se era a Milena, era o Mamoro que estava indo, eles não estavam. Aí eu acho que o Mamoro falou, Beto, tem que ir lá levar a Sueli. Eu falei, nossa, velho, e agora? Como que eu vou fazer, né, cara? Do médico, tio, como que eu vou entender, cara, como que eu vou fazer? E aí, lembra? daí deu uma treta lá na fábrica, eu falei, nossa, deu uma treta. Aí eu falei, bom, deixa eu Ufa, ver. que bom. Eu peguei o celular. Márcia é a nossa motorista, uma das nossas motoristas. Márcia, tem uma pessoa pra você levar no médico, a Suelen, tá bom? Ah, daí, Job. Mas eu não falei nada. Ela, não, tá bom, eu vou lá e tal. E eu fui fazer minha correria, e aí depois voltou, a Márcia voltou, né, pra fábrica e tal. Ô, Rabeto, você me colocou numa roubada, hein? Ela falou, né? Aí eu... E aí, como foi lá, né? Não, foi de boa, troquei uma ideia, tal, boa comunicação com a Sueli, tal, não sei o que. Eu falei, caraca, velho. Qual é que é o nome dela? Márcia? Márcia, é. Márcia. Ela não entendia no celular. Nossa, ela falava, nossa, que difícil. Mas ela foi tentando e foi aprendendo. Aí na segunda vez ela já se comunicou melhor. Viu? Então agora, você já sabe, né, Márcia? Você que é Responsável. sempre vai ajudar Ah, ela a que é a Sueli. Márcia. É, a Márcia. Ah, como é? Já tinha esquecido. Foi muito... Que legal. Você pensou que era difícil, mas não era. A hora que encontrou, aí se comunicou bem. Aí que legal. Mas a Suelen, ela é diferente porque, né, a maioria dos surdos é mais difícil, porque a Suelen tem a leitura labial. Isso, facilita, né? Facilita essa parte. muito. E ela fala as palavras assim como a gente fala. Sugoi, né? Sugoi, ela é sugoi, porque a maioria do surdo não. Suelen, Bate aí. O meu marido mesmo, por exemplo, ela falou, não fala, né? Ele não- Então, Não aí pode falar mal do marido. então a comunicação com ele, ó, né, travada. Agora com o Mamoro. Mamoro, ele conversando com meu marido, ele, tá, entendi. Mas ele fica fingindo que entendeu. Aí depois ele pergunta, o que o Mamoro falou? falou o quê? Ué, você não entendeu? Aí ela manda mensagem pro Amor. O que você falou pra ele? Aí quando encontra ele fala assim, eu não entendo. Isso é essa dificuldade que Tá ele vendo? tem. Ele finge que entende. Tá vendo aí, meu amor, como é que é a parada? Você foi enganado esse tempo todo. Mas... Nossa. Às vezes, por exemplo, sábado é folga. E tem que trabalhar. E ele pensa que é folga. Aí eu pergunto pro Amor, é folga? Ele, não, é trabalho. Ué, ele falou que é folga. Aí falta essa comunicação. Nossa, lembrando, eu fui fazer uma tradução uma vez Por também. isso que eu falo pro Amor, você precisa aprender Libras. É verdade. Eu fui uma vez também atender o marido Douglas, né? Que tava trocando o serviço. Tava Primeira trocando o dificuldade, eu não sei o serviço. Serviço. Segundo, eu tinha que ensinar ele. Então eu ficava. Eu não sei ensinar, então só ficava. Igual eu traduzindo culto lá pra menina. Então, e aí. Aí meu marido falou, nossa, ele consegue comunicar. Ele articula. Mas o Mamoro não.
Porque o Mamoru só fala, né? E É, ele eu não gesticulo muito. E ele já fica gesticulando, então ele... E é toda hora. E teu marido entendeu. Aí, ó, tem que gesticular, Tem que né? gesticular. Por causa dos gestos. Ai, ele entendia. Agora o Mamoru, né? Difícil. Pegaram no seu pé. Você tava assim. Nossa, eu acho que, Betão, a gente pode ficar com esses 3 o dia inteiro. Não, aqui. eu achei que ia ser zoado da gente fazer, ia ser difícil, né, cara? Mas acho que dá pra ficar a tarde inteira aqui, cara, fazendo. Tá sendo muito bom e tá sendo de muita experiência, sabe? Nossa, é bem. Você vê o tanto que ela consegue ensinar pra gente, né? Esse lance da Márcia no hospital. É verdade. Você né? Cara, é muito sugoi. É. Experiência aí. Ela tá muito feliz, né? Emocionada. Com as Dinko esforçando e me chamou. E não tem preconceito. E eu com vergonha, agora eu tô uau. Aí eu tô me sentindo assim, nossa, muito emocionada. Ontem, à noite eu já comecei a ter chorar. Tadinha. De emoção. Que legal. Mas ainda eu não tenho palavras, né? Pra falar. A gente não queria terminar o programa de hoje, né, mas tá sendo muito da hora. Muito mas assim, Kinjo, ó, você vê, né, como que a coisa. Você já tá inserido nesse, como que eu posso falar? Essas atividades, né? De ajuda, de suporte, de tudo, sabe? Eu queria que você deixasse aqui as suas conclusões finais, assim, com relação a tudo que você já fez hoje, tudo que ainda você tem para fazer e escutando e estando aqui do lado da Suelen, né? Uma pessoa que tem as suas dificuldades, mas você viu que é uma pessoa que é normal, uma pessoa que faz o que todo mundo faz, né? E esse lance da inclusão social, assim, que você deixasse uma palavra sua, onegai shimasu. Bom, o que eu vejo são aprendizados, né? Eu acho que na vida da gente a gente tem que ter exemplos. E se a gente olhar os exemplos e os bons exemplos, a gente se muda, a gente se transforma. Com certeza. E a comunidade carece disso, né? Então a gente precisa realmente, esses bons exemplos, trazer isso na visibilidade. Eu acho que, de novo, né, parabéns para vocês aí pelo conceito de empresa que vocês estão criando, né? Uma oportunidade para ela, assim, que eu realmente, no Japão, eu também trabalho nesse mercado de apresentação de trabalho. Nunca vi um caso assim de a pessoa ter essa oportunidade, não vi. Então, assim, realmente esses exemplos a gente precisa trazer, porque são isso que modificam a vida das pessoas. Tá? Então é isso mesmo. A gente precisa ter bons exemplos e fazer isso daí chegar a todo mundo. Isso, né? E agora só mais uma pessoa, tá entendendo o que nós queremos fazer, né? Entendendo a nossa política, que vai poder, né, passar para as pessoas. Nós vamos ser uma comunidade muito mais forte do que já somos, com certeza. É só o começo, né? Só o começo. Né? Nosso agradecimento para Flávia, que nós nunca conversamos assim, nunca deu para entender tão bem, né? O que ela tinha para falar. Então hoje foi muito gratificante como responsável da empresa, né? Como ser humano também foi muito, muito bom, tá? E nós gostaríamos de pedir para você também deixar umas palavrinhas, né? Do que você viu hoje, do que você gostaria de que as pessoas pudessem mudar, né, o conceito delas sobre a deficiência. Então, é tentar se colocar, sabe? Tentar, né, se colocar assim no lugar do outro, porque quando eu só percebi quando a minha enteada foi comigo junto, né, comigo na igreja. E aí eu me colocando no lugar dela, que ela só estava aprendendo do culto inteiro, ela só sabia 2 sinais, porque eu estava falando pra ela cima, joia, pra baixo. Então, me colocando no lugar dela, me deu um desespero. Sim. Que eu falei, gente, eu preciso ajudar ela. E vindo aqui pro Japão, né, que eu senti também essa dificuldade. E aí, né, se as pessoas pudessem, né, porque aprender a Libras, principalmente no Brasil, que tem mais de 10 milhões, né? Absurdo. Então, falta muito intérprete. E ainda é uma profissão nova, né? Mas a gente precisa se esforçar, porque é uma língua
oficialmente reconhecida e a gente aprendendo línguas, a gente vira bilíngue. Verdade, né? Eu sou bilíngue. Já é bilíngue, já. Eu já Sim, considero. né? Porque, né, a comunicação é tudo e nós precisa. E principalmente, tipo, no Brasil, ela é brasileira. Você viu que hoje ela falou que aqui a inclusão é melhor do que lá. Ela consegue se comunicar melhor com os japoneses Isso foi, né? na empresa do que no Brasil, às vezes, né? E ela, ainda porque você tem leitura labial, né? No Brasil. Então, isso que te ajuda você. Mas outro surdo não consegue. Tem essa dificuldade, né? Às vezes, por exemplo, no psicólogo, você não quer um intérprete, você quer falar com o psicólogo, Sim, né? sim. Ele fala seu problema. Sim, sim. Precisa acompanhar. Sempre lá no Brasil precisa acompanhar. No médico precisa acompanhar, tem que chamar uma amiga. Porque ela não tem uma intérprete no hospital. Na gravidez, para ganhar nenê, precisa do intérprete. Porque aí a enfermeira vem e explica e você não entende. Então, tudo precisa de chamar uma amiga. No banco. E às vezes a comunicação é errada. Por exemplo, você está lá no banco, aí tem o número lá da senha, mas se quebrou lá, eles vão chamar. E ela não vai ouvir, é Verdade, surda. né, Aí cara? como que vai fazer? Pior. Então esse é o problema, né? Teu filho. Ele tem 12 anos. Aí ano passado ele foi pro Brasil. E ele sempre acompanhando. Ele é ouvinte? Ele é ouvinte. E ele sempre junto com ela, nas lojas. Aí quando eu não entendia alguma coisa, eu chamava o meu filho. Aí meu filho fala pra mim. E ele que fazia essa parte de tradução. Mãe, ela falou, não tem, não. Entendeu? Ele não sabe Libras? Ele estava começando a aprender. Ele não gostava, né? Aí quando ele percebeu a tua dificuldade, aí falou, nossa. Aí ele percebeu a dificuldade dela e começou a aprender a Libras. Então. Aí quando eu cheguei em casa, o meu filho começou a chorar. O que aconteceu, filho? Por que você está chorando? Nossa, mãe, eu vi que você, como deficiente, né, auditiva, qual a dificuldade? Meu coração doeu de ver. E eu junto com você acompanhando, e você sem a comunicação. E aí, quando eu crescer, eu vou lutar por você. Eu vou lutar por você. Muito bonito. Muito louco. E eu acho que essa é a Lindo, né? mensagem para as pessoas, né? Que não tem nenhuma deficiência auditiva, que quando encontrarem com alguém que consiga, né? Pegar as palavras de hoje, se colocar no lugar da pessoa e tentar. Né? Se comunicar, tentar ser uma ajuda para essas pessoas. Tá? Fica aí um pedido nosso aí, como Dinco, como ser humano. E tem aquela pergunta que é muito engraçada. Ela posta uns stories no Instagram, gente, e ela escolhe música. e como é que ela faz isso? Pior, né, velho? Na verdade, quem que é esse? Favorita? A sua música favorita? É dança. A vibração. Ela sente a vibração. Que louco. Ela sente a É música. pela vibração. Que louco. Aí ela falou, nossa, que gostoso. Como assim, né? Como que será que é pro ouvinte, né? Às vezes eu olho uma pessoa com fone, né? E chora. Aí eu falo, mas por que tá chorando, né? Nossa, Mas o por labial quê? dela é muito bom, dá pra É entender muito o que bom, ela tá dá pra entender falando, o que ela tá cara. falando. É lindo. Aí eu falo, eu também quero aprender. Aí eu olhei no YouTube as letras, né? Aí eu coloquei o fone e senti a vibração e lendo a letra e comecei a chorar. Nossa, Que louco, cara. Aí eu falei, nossa, que legal. Aí eu eu fiquei viciada. Agora é a rainha do Instagram, gente. vibração. Segue a Da hora, sua. Aí eu coloco o fone e sinto a vibração. Põe no. Eu não escuto nada, eu sinto a vibração. E aí você chora e escolhe pela vibração. Aí eu choro, eu me emociono, eu acho tão lindo. Que lição de Que Muito louco, né, lindo. velho? Mas é incrível.
né? Ah, nossa, Betão, não queria parar não, Ah, rapaz do céu. Dá vontade de Mas continuar, né? vamos Quem sabe no continuar. terceiro episódio. Tá seguindo, tá saindo um novo aí então. Tem balada, tá? né? Surdo lá em São Paulo, né? Tem balada surda em São Paulo. Sério, cara. Que é o chão, né? Tudo é que vibra em São Paulo. Nossa, que louco. Sabia disso. Começou a dar pro deficiente. Colete, né? Ah, Que pra sentir a vibração da música. música. Eu vi também nos Estados Unidos. Aham. olha, então tá tendo, Tá tendo, Tá é. tendo, Tá crescendo, devagar, né? Tá mas indo. estamos caminhando, né? Estamos caminhando, Espero graças que, né, a Deus. Espero que, né, não muito longe, daqui a alguns anos, tudo eles consigam viver normalmente, né? E comunicar. Que consigam empregos à altura das pessoas, não por ser deficiente, né? Porque eu acho que as opções hoje são poucas, eles são obrigados a aceitar o que tem, né? Fábrica de aceitar é meio difícil, complicado, né? Mas assim, vamos fazer, né, com que vamos tentar levar essa que não seja um preconceito, né? Vamos levar uma pessoa saudável, que tem vontade de trabalhar, e que isso sirva, né, para as outras empresas também, certo? E aproveitando para agradecer aqui, né? Estamos Eu já comendo. comi, cara. Comi o de Cara, chocolate. o de e comi chocolate é o novo lançamento, É verdade. muito bom. O de doce de leite, né? Maravilha. Então, nossos agradecimentos aqui pro Hero World, Marcelo, né? Vulgo linguiça. Ele vai me matar. Valeu, Marcelo. Arigato aí. E se você gostou do programa, continua seguindo a gente aí pelas nossas redes sociais, pelo YouTube, pelo Instagram, né, pro Spotify. E não esquece de registrar, dar um like pra gente lá, receber as nossas novas gravações, tá? E ficamos por aqui hoje, Betão. Quero agradecer de coração, Suelen, por você ter vindo. Aprender. Copia. Ah, eu ia falar isso. Esse é um sinal universal. Esse. I love you. Ele. Isso, ele é I, o I, né? Aham. L. Ai, de love. Love e o Y aqui, que ó. legal, I Aí love you. juntando tudo fica I love. Que da hora. Então, I love. hoje nós não vamos dar o Dinko, nós vamos dar um I love you pra todo mundo que tá Isso. assistindo a gente aí. Vamos lá, todo mundo junto. Até a próxima. I I love love you. Matané. Batalha. Você quer viver novas experiências? Nós temos grandes oportunidades de trabalho para você, brasileiro que mora no Japão. Hyogo e Osaka é a nossa nova área de atuação. Uma região internacional com mix de culturas. Nós somos a Dinko, o novo conceito de empreiteira. Vem brilhar com a gente.